Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. O nosso tema hoje será sobre a inveja, a doença que fere. Então, para conversar sobre esse tema, a gente trouxe, além da Miriam dos Anjos, convidado especial de hoje é Odenir Barros, que é palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vindo, Odenir. Tudo bem? Tudo bem. Muito grato pela oportunidade. Obrigada por você, por nos atender. E esse tema, inveja, a doença que fere, foi uma palestra sua, né, de um tempo atrás, lá na Comunhão Espírita, está disponível na TV Comunhão, mas a gente quer aqui aproveitar essa temática para bater um bate-papo sobre inveja, porque a gente sabe que, às vezes, a gente confunde inveja com cobiça, com injustiça, mas nós entendemos que inveja é algo que sempre fere quem sente, né? E tem gente que diz, eu tô com inveja branca, quer dizer, essa inveja não vai fazer mal a ninguém. E tem gente que nem quer contar nada da sua vida, porque acha que vai ser tremendamente invejado e isso vai fazer um grande mal, os planos não vão se concretizar. Então, vamos começar nesse tema perguntando a você, quando é que a gente consegue discernir se a gente está sentindo inveja, se a gente está se sentindo injustiçado ou se a gente está cobiçando algo? Tem diferença? Tem um pouco de diferença. Leandro Carnal, ele coloca, né, de uma forma a diferenciar, né, o que é inveja e o que é cobiça. Carnal diz que a cobiça é simplesmente a vontade de querer aquilo que o outro tem, que o outro possui, que eu invejei, vamos dizer assim. Então, isso é uma cobiça, que aí nós classificamos de cobiça negativa, caso, de repente, eu me estimule, né, a roubar, a furtar, para ter aquilo, né, aquele objeto que foi cobiçado, que foi invejado. Ou a cobiça positiva, aquilo que me estimula a lutar, batalhar, para conquistar aquilo, ou aquele, ou o objeto, né, que foi cobiçado, invejado. Mas, quanto à inveja, Karnal diz que é sempre negativa. A inveja não tem nada de positivo, ela é sempre negativa, pois sempre vem uma dor, uma tristeza profunda, e é por causa de ver a alegria, de ver o sucesso que o outro tem. E a intensidade dessa dor, a intensidade da tristeza, ela sempre vai ser diretamente proporcional à alegria e à felicidade que eu vejo no outro. Já no caso da injustiça, nós temos que verificar, olhar com mais calma, pois muitas vezes a injustiça nada mais é do que a inveja camuflada. Então, nós achamos que é injustiça num primeiro momento sobre os nossos olhos, né? Ali está contida uma grande inveja. É quando eu vejo somente o que o outro teve, as vantagens que o outro teve, em detrimento daquilo que eu tive ou não tive. E se por acaso nós trocássemos de lugar com o outro, a injustiça desapareceria, porque eu teria a benesse, eu teria a vantagem. E aí eu não veria injustiça nenhuma. É como no caso da promoção de alguém no trabalho que é mais novo do que eu. Ele entrou ontem e já está sendo promovido, mas se fosse eu que tivesse entrado ontem e tivesse sido promovido, eu estaria maravilhado. Seria seu Então, nosso mérito, né? temos que perceber muitas vezes se essa injustiça que nós sentimos, se ela nada mais é do que uma inveja camuflada. Miriam? A inveja, né, como tantas outras paixões, né, que a gente ainda tem, eu acho interessante porque mexe com a gente porque nós fomos, em algum tempo da nossa existência, levados a acreditar que esses sentimentos negativos, né, vamos dizer assim, eles eram proibidos, né, não eram adequados, e a inveja, principalmente porque estava ali relacionada à questão da ganância, né, dos bens alheios. Então, a gente
tem muita dificuldade, penso, em ver em nós essas paixões, né, que a gente ainda carrega, porque incutido está na nossa psique que são coisas que a gente não deveria ter, né? E aí, só lembrando aqui, às vezes, quando a gente vai falando dessas paixões, a gente tende a um comportamento, né? Não posso ser invejoso. A gente disfarça, né? Como o Dani está falando aí, a gente dá outros nomes, né? Disfarça a inveja, porque vai que alguém diz que eu sou invejosa, não tem fundamento. Só que, à medida que a gente vai estudando na doutrina, e eu acho essa uma parte muito bela, porque também tem a ver um pouquinho com a minha questão da minha formação profissional, é como a gente vai evoluindo, né? Então, quando a gente compreende que a gente saiu do reino animal, que vivíamos no instinto, que passamos a ter razão no reino hominal, né? E que aí esse instinto começa a fazer parte da nossa psique, né? Começa a se materializar, e aí o primeiro movimento de desenvolvimento, né, que a gente vai aprendendo é a formação dos nossos vícios e das nossas paixões, a gente vai começar a aceitar que as paixões e os vícios, de uma maneira, nesse entendimento de primeiro movimento do ser hominal no seu desenvolvimento, é natural. Então, ainda é natural em diferentes graus que a gente realmente seja invejoso, que a gente sinta injustiça, porque ainda não compreendemos a justiça, embora ela exista em nós, né? Justiça, quando favorece a gente, é justiça, aos nossos interesses, né? Mas quando não favorece, estamos vivendo uma plena injustiça. E, de alguma forma, o primeiro movimento nosso perante um sentimento de injustiça é a rebeldia, né? E a inveja causa em nós um turbilhão de sentimentos. E a outra da cobiça que o Odermi trouxe é interessante, né? Porque conforme a gente vai entendendo o que ele está falando, a gente mesmo confunde cobiça, né, de inveja, e a gente vai vendo que na inveja a gente não tem ganho nenhum, só quer aquilo que o outro tem. E na cobiça existe um ganho, né? Então, ou um ganho positivo, ou um ganho negativo, conforme a gente entende, mas cobiçar representa que eu terei um ganho, né? E é interessante, eu acho que conforme a gente for conversando, outros aspectos da inveja vão surgir, não é isso, Ana? Eu acho bacana a gente conversar sobre emoções, porque a gente não está acostumado a olhar para elas, né? Então, como você disse, né, Miriam? A gente acha que ser invejoso é muito feio. Então, eu posso estar invejando, mas eu não aceito que eu estou invejando. Então, eu até digo, não, mas isso é uma inveja branca, né? Mas, na verdade, eu estou sentindo aquilo e aquilo está me fazendo mal de alguma forma. E eu tento criar ali um personagem mais bacana para mim mesmo, né? E para quem está ao meu redor, de que não, olha, mas eu não estou querendo causar nenhum mal a você, mas eu estou causando mal a mim, porque muitas vezes aquele sentimento ele cresce dentro de mim, e a gente tem na literatura super tragédias, né, que acontecem por conta da inveja. Agora, interessante, Odenir, que você comenta na sua palestra que a inveja ela acontece com gente próxima, né? Que aquelas pessoas, por exemplo, celebridades, a gente pode admirar, a gente pode até cobiçar o que elas têm, mas que a gente tem mais a inveja de quem está próximo, né? É só para a gente ir fuçando um pouquinho mais essa emoção, não é isso? Sim. E é interessante essa questão de a gente invejar quem é mais próximo, né? Se eu adoro o carro e vejo o carro que o Neymar tem, vamos dizer assim, né? Eu posso até invejar o que o Neymar tem, mas não me dói tanto, né? Porque ele tem um carro muito melhor do que o meu, mas não me dói tanto como se o meu vizinho, o meu irmão ou um amigo tivesse um carro melhor que o meu que eu invejasse tanto. A dor é mais profunda quando é perto, né? As mulheres invejarem a beleza da Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen está lá longe, então a beleza dela não me incomoda tanto assim, né? Eu sinto inveja, mas está distante. Mas quando a inveja bate com a beleza de uma irmã, de uma amiga, e pior ainda, se for uma rival na paquera, nossa, a inveja daquela beleza, né, me dói mais profundamente. Então, essa percepção dessa relação da proximidade
é que mais incomoda na inveja. Outro detalhe que a gente pode colocar assim é: os outros podem ter até o que eu tenho, né? Mas desde que o meu seja melhor. Aí eu não tenho inveja. O outro pode ganhar bem, mas se eu ganhar mais do que ele, eu não tenho inveja. Mas se eu ganhar menos, se eu tiver a qualidade menor, suscita em mim a questão da inveja. Se eu trabalhar 20 anos, né, num suor danado para conquistar algo, uma casa e um carro, trabalhei, suei, conquistei. Aí vai um vizinho preguiçoso, não faz nada direito, só vive em festa, não economiza nada. Vai ganhar na Mega Sena. Ele compra uma casa melhor que a minha e um carro melhor que o meu. A inveja é tão profunda, dói tanto, que a casa do meu sonho, o carro do meu sonho que eu conquistei com meu esforço, perdem totalmente o valor perante aquela proximidade de ter ali um vizinho que eu julgo não ser merecedor, né, de ganhar na Mega Sena e ter uma casa e um carro melhor que o meu. Por isso que a inveja dói profundamente. E quanto mais perto for a relação, mais a inveja vai ser doída. Inveja entre irmãos, né, Miriam? Complicado isso. Agora, eu queria falar para a Miriam para ela abordar. Jesus falou em suas parábolas sobre inveja, né? Comenta aí, Sim. Miriam, qual delas? Bom, na palestra mesmo do Odenir cita, né? A do filho pródigo, né? E também da questão da morte, do homicídio de Caim, né? E Abel. Mas antes de entrar nessa questão bíblica, eu acho que é importante a gente só comentar um pouquinho mais também dessa relação da inveja mais no próximo, né? Porque enquanto o Odenir falava, eu estava imaginando aqui, por que o próximo? E é verdade, né? Porque cada um de nós, a gente é criado com determinados valores, com determinadas crenças, e essas são as nossas verdades, né? O outro é criado com outros valores e outras verdades. Então, a inveja está muito no sentimento da projeção do que eu gostaria de ter que o outro tem, né? Dentro daquilo que eu classifico como minha verdade ou meu valor. Então, é muito mais fácil eu projetar uma inveja naquele que está próximo, que tem uns valores semelhantes ao meu, cuja vida eu conheço um pouquinho, porque o vizinho a gente conhece mais ou menos, né? Mas é aquele no qual eu posso observar mais. Lembra que o invejoso é aquele que observa e fica perseguindo a vida alheia, o que deixou de fazer, o que fez, principalmente quando ele tem algo que eu julgo ter, como diz Odenir, a mais ou em melhor qualidade do que eu tenho, né? Irmãos, é perfeito, eu acho até, como vejo que a inveja, em certa proporção, é natural, ainda faz parte das nossas paixões, a inveja entre irmãos é completamente natural, principalmente do mais velho com relação aos que vêm depois, porque ele perde, ele é destronado, né, da atenção que tem em casa, da importância que tem. Aí chega um serzinho menorzinho, cheio de... Todo mundo fica atrás do segundo e o primeiro vai se sentindo, de certa forma, abandonado. Esse sentimento cria inveja, né? Porque a inveja está baseada na insegurança, né? E uma outra coisa, antes de falar da Bíblia, é que a nossa sociedade também admite, e eu vejo que estimula a inveja disfarçada, né? nas nossas rivalidades, nos nossos antagonismos. Ou seja, cria em nós, parte dessa sociedade, aquele processo de competição. E a gente vai competindo, né? Então, vai criando rivalidades. Eu tenho que ter o carro melhor, eu tenho que ter a casa melhor, no meu trabalho eu tenho que ser o melhor. Então, a gente se distancia tanto da nossa realidade que a inveja passa a ser uma emoção, um sentimento, né? No qual me motiva a seguir adiante. Então, na Bíblia, né? Então, no Evangelho, essas duas passagens vai nos mostrar a sutileza das nossas invejas,
a do irmão, né, do filho pródigo, ele dava tudo, né, se a gente parar para perceber. Ele era atento ao pai, ele não abandonou o pai, não pediu antecipadamente a herança que lhe cabia, mas chegou o irmão que fez tudo que no íntimo ele gostaria de ter feito, mas não admitiu a si mesmo. Chegou o irmão, lindinho, depois de gastar tudo, ruinzinho, o pai abraça, faz festa e ele diz que nem para mim que estou aqui o meu pai faz festa. Será que a gente também não tem esse sentimento na nossa família? Né? Será que não? Que a gente olha que um é entre aspas, na nossa visão, privilegiado e nós não. E a outra do Caim e Abel, eu acho que é o extremo do desequilíbrio moral. Naquele em que eu não consigo suportar, né, a presença daquele outro ser que, pela minha inferioridade, ele se tornou aos meus olhos muito superior. Então, como materialmente eu não tenho como fazer isso, né, essa ressignificação dessa minha inferioridade, o único jeito é tirar da minha vista, materialmente, aquele ser que me provoca tamanho mal-estar. Esse foi o encaminhamento, né? Então, nessas duas passagens, a gente vê a sutileza e a gente vê o extremo, né, do desequilíbrio moral. Mas eu gostaria que vocês também conversassem, porque esse é um trecho interessante. Vamos lá, Aldenir, comenta aí. Além desses dois trechos que você citou, Miriam, a parábola dos trabalhadores da última hora, ela também nos traz a questão da inveja. E é justamente a inveja camuflada de injustiça, né? O senhor da vinha chama os trabalhadores, promete o que ele da primeira hora lhe dar um denário, e depois da terceira, da sexta, da nona, da 1ª hora, aquilo que for justo. E na hora de pagar, ele dá um denário para a começar dos últimos, né, dá um denário e quem foi os primeiros achando que ia ganhar mais, e ganham mesmo um denário. E se acham totalmente injustiçados. Mas não houve injustiça nenhuma, né? O senhor da vinha foi e pagou aquilo que foi combinado. Essa parábola nos coloca uma questão básica da inveja, que é justamente a questão da comparação. Quando nós só temos inveja se nós comparamos o que eu tenho com o que o outro tem, o que o outro tem que eu não tenho, né? E aí a comparação é que nos traz a inveja de uma forma muito forte. Um monge falando com seu mestre, né? Falando que eu vou parar de me esforçar, porque por mais que eu me esforce, eu nunca consigo chegar aos seus pés, né? E aí o mestre falou assim, mas por que você diz isso? Porque eu ando um passo, você anda 2. E eu quero ser igual a você, ou melhor que você, e não consigo. Então, o sentimento de dor que o monge tinha por não conseguir alcançar o seu mestre nas suas qualidades. O mestre chama, leva até uma janela, mostra 2 árvores, uma frondosa e uma pequena, com flores e frutos. E o mestre pergunta, qual a árvore que você acha melhor, né, para Deus? A frondosa ou a com flores e frutos? Aí o monge fica encabulado. Se eu tiver cansado, a frondosa me serviria. Mas se eu tiver com fome, a que tem frutos. Então, cada um sendo aquilo que é, né? Valorizando aquilo que se é, primeiramente, vai minimizar demais a questão da inveja. O problema é que nós olhamos para fora, né? A grama do vizinho é mais verde, o pescador, né, sempre olha que o outro lado do rio é que está dando mais peixe. Então, quando nós comparamos, é que complica. E a questão da injustiça, camuflada de inveja, é justamente a forma como nós estamos vendo o nosso lado. E aí nós nos complicamos neste momento. Super importante isso que você está falando, porque demonstra que a inveja, ela tira o nosso olhar de nós mesmos para focar no outro. Então, quando eu estou comparando, eu estou olhando para o outro e eu não sei as condições do outro, né? Como é que eu sei como é que aquela pessoa chegou àquele ponto e eu não? E
com o conhecimento doutrinário que a gente sabe que a gente tem a família que a gente merece, né, que a gente precisa, a gente sabe que a gente tem condições físicas que a gente precisa. Nós estamos vivendo uma vida que é a nossa vida em função dos nossos próprios aprendizados. Eu não sei quais são os do outro. Na hora que eu estou invejando, puxa, ele tem aquilo e eu não tenho. Eu estou deixando de olhar para mim. E eu estou tirando a responsabilidade de mim, de eu mesma construir aquele caminho que eu necessito, né? O que eu preciso aprender com essas dificuldades que eu tenho, que talvez a outra pessoa não tenha, mas a outra pessoa tem a própria caminhada, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da gente observar quando é que a gente está trabalhando na inveja, né? Porque isso nós não vamos deixar de ter, isso está dentro de nós ainda, no nosso nível evolutivo, mas a gente tomar essa consciência já é um passo para que a gente deixe de focar no outro e foque na gente, não é isso, Nenê? Exatamente. É o que o Espiritismo coloca como a responsabilidade que nós temos, né, de todas as nossas questões, de todas as nossas vivências, vamos dizer assim. E essa inveja, né, ela produz essa cegueira, que nós acabamos vendo somente o outro, né, essa incapacidade de nós reconhecermos, admitirmos os nossos fracassos, as nossas falhas, e acabamos sempre imputando ao outro as questões das nossas dores, né? Não passei no vestibular, é porque o outro fez cursinho e eu não fiz. Se o amigo teve promoção e eu não, é porque ele é um puxa-saco do chefe. E a inveja vai nos correndo como um fel, né? Ela é sempre amargurada. E para amenizar, nós acabamos utilizando o que o Dr. Alírio da Federação Espírita do Mato Grosso coloca o culpismo e o desculpismo. Eu culpo o outro ou eu arrumo uma desculpa para justificar, né, aquilo que eu não consigo conquistar ou que eu não tenho. Então, o culpismo e o desculpismo seria aquilo que nos impede a conquista dos nossos sonhos ou aquilo que justifica, né, o que nós estamos, no caso, né, invejando do outro. E o remédio para a inveja, né, o homem, o sábio da antiguidade já nos informou, né? Homem, conheça-te a ti mesmo. Quando nós começarmos a olhar para nós, né, e perceber que quando nós olhamos o outro e temos essa questão da inveja, né, isso dói fundo. Por quê? Porque eu percebo em mim um vazio imenso. E esse vazio é que traz a sensação de fracasso, né? E a direção, então, não é se lastimar, chorar, né? Mas cada vez mais começar a aprender com as situações, né? O Espiritismo nos indica ainda, né? As dificuldades, as dores, os problemas são os melhores momentos que nós temos para superar a nós mesmos. Só que o orgulho e a vaidade, né, ainda é um empecilho para que a gente consiga aproveitar esses momentos. É melhor a gente ficar, como disse a Miriam, né, ficar rebeldes. É o primeiro passo, né, ficar rebelde. Mas não fica rebelde, né? Recolhe, respira fundo, conta até 10, né? E percebe o que aquilo pode estar nos ensinando naquele momento. É fácil? Não. Difícil? Não. A gente tem que começar a trocar o difícil por desafiante, né? Como nos ensinam, né? Fica mais maleável, né? O desafiante do que o difícil. O difícil parece uma parede dura que nós não vamos conseguir transpor. O desafiante já nos instiga a superação, né? A mudança. E é essa direção que nós temos que cada vez mais dar quando nós sentirmos aquele pontinho de inveja nos visitando. É interessante, enquanto você falava, eu ficava aqui meditando aqui, pensando assim, gente, a gente compara sempre, né? Eu acho que esse comportamento de comparar é uma forma que a gente, no nosso nível evolutivo, ainda tem de criar referências, né? Então, a gente só conhece o escuro porque tem a luz, e essa coisa da inveja
Eu acho que a comparação do que o outro tem, a qualidade que o outro tem, se isso me serve de estímulo, de motivação para que eu, de uma forma honesta, ética, né, busque também, ela serve como uma molinha propulsora. Agora, quando essa comparação, isso é pensamento meu, né? Mas quando a comparação ela faz com que eu crie como modelo para mim o padrão vivencial do outro, que teve experiências passadas, que tem valores e crenças diferentes, isso se torna a doença da inveja, porque eu deixo de olhar para mim, dos meus valores, me perco de quem realmente sou, para me pautar, me projetar no que o outro tem, e como a inveja, ela faz com que eu também olhe para o bem do outro, bem material, com uma certa... ele vai perder. E não obter isso de forma honesta, não. Isso aí tem coisa aí nessa história. Então, a gente sempre deprecia, né, o alcance que o outro teve. E nessa questão, né, da projeção e da comparação, eu acho que a gente tem que, de fato, né, voltar para um movimento que a gente tem na doutrina, que é da reforma íntima, né, como vocês falaram. É necessário que a gente compreenda que cada um de nós é uma pessoa única, que respondeu a um determinado tipo de experiência na vida, por exemplo. Vivenciamos fome, vivenciamos difamação, né? Cada um de nós, eu, Ana, você, Odeni, vivenciamos esse tema de forma diferente, né? Porque cada um de nós teve um aprendizado de vida, cujos resultados a gente ainda usa hoje, quando essa experiência retoma, de uma forma que nos deixa um pouco mais seguros e protegidos. Então, cada um tem seu propósito, cada um tem, na vida, determinadas experiências a passar, né? Então, não dá para a gente se igualar e dizer, não, eu também quero. Quero, eu posso tentar, né? Agora, o obter é outra coisa. Agora, a gente se conscientizar disso é um passo enorme, penso eu, de várias encarnações para a gente compreender de fato que aquilo que eu quero não necessariamente é o que vai ser melhor para mim, e pior ainda, não necessariamente é o que eu mereço, né? Enquanto experiência, enquanto comportamento, enquanto o que eu estou dando para o mundo enquanto ser humano, né? Acho interessante essas conversas, porque a gente vai também, né, tirando um pouquinho da inveja branca, né? Não, inveja natural, é uma invejinha branca, né? Eu também quero, né? Mas qual é a intenção, né, do também eu quero? Eu quero porque é uma motivação, eu também tenho condições de obter, né? Eu me esforço, ou a minha intenção eu quero, mas eu quero que ele também se lasque lá na frente, né? E aí a gente, às vezes, tem um insucesso, tem aquela questão no Evangelho do amar os inimigos, né? Então, às vezes, a gente inveja e se rejubila, né? Quando o outro perde aquele bem ou perde aquela situação que a gente almejava também ter, né? É interessante essa coisa da inveja, pega pesado e profundo, né? E também, Denir e Miriam, existe o outro lado, que é quando eu acho que todos me invejam, né? Eu também formo um muro para que ninguém saiba quais são meus planos, qual é a vida que eu tenho, porque eu acho que eu sou um objeto de inveja. Não só invejo o outro, mas eu sou objeto de inveja. Então, eu me desconecto do mundo, porque ninguém pode saber o que está acontecendo comigo. E isso é muito comum. E na minha família mesmo, a gente foi criada assim. É engraçado, eu observei isso há muito tempo, né? E eu trabalhei isso muito na minha cabeça, mas eu ainda observo na minha família, assim, com toda a intimidade que a gente possa ter, de repente alguém surge com algo muito novo e que ele não comentou que aquilo estava acontecendo, né? E é tipo assim, eu não vou falar nada, porque se eu falar, vão me invejar e eu só conto depois que tudo estiver pronto. Fala sobre isso, Adenir. Qual é o resultado disso na nossa vida? Isso existe, em primeiro lugar, né?
esse olho gordo, essa seca pimenteira, isso existe? Essas crendices, né, que a gente ainda alimenta, né, e alimenta porque não conhece ainda, ou não estudou, né, o espiritismo de forma profunda, porque ele esclarece e tira todas as nossas dúvidas com relação a isso, né, porque nos traz essa responsabilidade perante as questões da nossa vida mesmo, né, não terceirizamos para ninguém. O espiritismo, nesse ponto de crendices, ele corta, vamos dizer assim, na raiz mesmo, né? Não tem amuletos, não tem chave, não tem orações, né, que possam desfazer um mal olhado, um olho gordo, alguma coisa assim. É a relação nossa com o próximo. E, e é pior, né? Muitos espíritas ainda acreditam nessas crendices, nesse olho gordo, assim como também colocam, né, numa forma de comparação, os obsessores como os culpados de todas as infelicidades que passam em sua vida, né, e colocam sobre as costas dos obsessores essas questões. E podem dar vazão também ao seu vazio, né, das invejas, colocar, né? Colocou lá um olho grego na porta lá, né, para espantar o mal olhado. Mas isso é apenas crendices e que à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento do Espiritismo, nós vamos percebendo que é a nossa responsabilidade. Então, que situações, né, o ambiente, que tipo de espíritos que nos acompanham, e a gente vai ver que a qualidade deles é diretamente proporcional à qualidade dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós ainda somos influenciados pelo olho gordo, né, é porque nós estamos naquela faixa de vibração. À medida que nós elevarmos o nosso padrão vibratório, principalmente fazendo bem a todo instante, nós naturalmente deixaremos de acreditar, né, nessas crendices e usar esses tipos de amuletos. Eu acho interessante, né, essa questão, porque a gente vai aprendendo, né, a doutrina, como dizem, é esclarecedora e orientadora, né? A gente vai entendendo que pensamento, ele tem forma, ele tem cheiro, né? Ele tem cor. Então, ele é uma energia, né? E que, então, enquanto energia, a inveja vem de um pensamento, é gerado por um pensamento. Então, essa inveja é uma corrente mental que vai circular e vai em direção àquilo. Então, eu penso que há uma, entre aspas, uma certa maneira da gente ainda manter, né, essa crença, né, na força da inveja, enquanto mal olhado, olho gordo, enquanto energia mental que sai de um em direção ao que vai receber. Agora, a doutrina, realmente, ela vai nos dizer que é preciso, como a Ademir, né, você trouxe, que a gente esteja sintonizado com essa corrente mental que está chegando em nossa direção, né? Mas o que significa estar sintonizado? Que eu seja uma pessoa que esteja me esforçando num processo de reconhecer quem eu sou, de reconhecer as minhas emoções, de estar atenta às minhas atitudes, principalmente diante de fracassos e frustrações, porque se eu sou uma pessoa que vivo com pensamentos negativos, que a maledicência é um comportamento natural, né? Que vivo com raiva, que vivo reclamando, eu tenho uma brecha, né? Como a gente costuma dizer. Uma brecha para quê? Para que essas correntes chegam até mim, porque elas confluem com meus pensamentos. Aí vem a questão dos irmãozinhos que pensam do mesmo jeito, então que reforçam, né, esse nosso sentimento depois, e são, como a gente chama na doutrina, os nossos obsessores, né? Então, tudo mesmo é responsabilidade nossa. O mundo, o universo é mente, né? É mental, a gente não pode esquecer disso. Tudo é energia. Então, a gente vai aprendendo na doutrina que não há nada que possa fazer com que não há nada material, melhor me expressando, que faça com que os espíritos
percam qualquer poder sobre nós. Nada material, nada. Porém, né, nós temos o pensamento, e esse pensamento é o nosso único poder. E aí, em algum momento, a questão dos amuletos, né, rituais, em especial dos amuletos, eu li um livro faz um tempo, que era do Robson Pinheiro, não me lembro o título, que ele vai falar que não é o amuleto que tem o poder, mas nós, enquanto seres que emitimos essa força mental, a gente sobrecarrega aquela coisa material, seja lá o que for, né, aquele amuleto. Tanto é a nossa crença, tanto é a nossa fé de que aquilo vai proteger, que, de alguma forma, ele vai fazer isso mesmo. Mas não é ele o objeto, não foi o ritual, mas foi a minha força mental que imprimiu naquele objeto. Né? Então, eu quero dizer assim, então todo mundo tem que usar amuleto, pensar, olhar, pegar um cristal e ficar, vai me proteger, vai me proteger. Só vai se proteger quando mudar o pensamento, quando mudar a maneira de ser, né? Então, porque às vezes a gente entra em conflito, e não é o propósito da nossa doutrina espírita, em conflito com outras expressões religiosas, né? Então, cada um de nós traz uma verdade sobre determinado fato, que a gente vai juntando aqui, juntando ali, a gente acaba formando uma verdade um pouco maior fora da nossa caixinha, né? Então, é importante, eu acho que é importante a gente só fazer essa ressalva a esse respeito. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Só complementando, os amuletos, né, seriam como se fossem os indutores, né, indutores do nosso pensamento, que isso é que vai realmente fazer o efeito. É como acendermos uma vela, né? Não é acender a vela que faz a questão, mas é o pensamento que você tem toda vez que você olha aquela vela acesa, você pensa, você deseja, e isso é que acaba criando a realidade. E a gente está começando aqui a finalizar o programa, Denir, e a gente quer que você aborde uma mensagem de São Tomás de Aquino que fala sobre inveja, que eu acho que ela vai coroar bem aqui a nossa conversa e vai dar uma luz também para quem nos assistiu, que começou a observar, né, em si, porque o Papo Espírita gosta de dar uma cutucada na gente mesmo, né? Então, espera lá, vamos olhar para nós. Então, o que São Tomás de Aquino tem a nos dizer sobre a inveja? São Tomás de Aquino, ele nos coloca uma frase interessante, ele fala que a inveja, né, é um atentado contra o amor, né? Já que é próprio do amor, né, a base do amor, nós desejarmos o bem do outro, principalmente desejarmos o bem para as pessoas que nós dizemos que amamos. E muitas vezes ainda nós não conseguimos efetivar isso, né? E é o básico, né? Jesus ainda diz que nós vamos ter que amar os nossos inimigos, e muitas vezes a gente não consegue nem amar, ou seja, expressar o amor, desejar o bem para as pessoas que nós dizemos que amamos. São Tomás de Aquino, ele coloca, né, enumera 5 filhas da inveja. Ele coloca nessa relação, né, 5 filhinhas da inveja, sendo a primeira a murmuração, que para nós seria a fofoca, né? Quando a gente inveja alguém, a fofoca corre solta, né? A segunda filha da inveja seria a detratação. Senti inveja, fofoquei, e agora, além disso, eu vou detratar, né? Tudo que eu ver de ruim, de mal naquela pessoa, eu vou difamar, eu vou espalhar. A filha 3 é o ódio, né? Aquele sentimento que me dói tão profundamente que aquilo acaba se transformando em ódio. Então, acaba sendo uma aversão intensa, né? Motivada, seja por medo, seja por raiva, seja por injúria, mas que no final a gente classifica de inveja. A filha 4 seria a exultação pela adversidade. É o popular rir da desgraça alheia, que a Miriam colocou, né? A gente não só inveja o outro, mas a gente gosta quando o outro perde aquilo que nós estávamos invejando. E
São Tomás de Aquino enumera como se fosse a quarta filha, né? A gente rir da desgraça alheia. A quinta filha de São Tomás de Aquino é a aflição pela prosperidade, né? É essa tristeza e a dor que nós sentimos quando nós vemos o bem e o progresso do outro, que seria que nós colocamos mais com relação à inveja. Então, isso seriam as 5 filhas da inveja que nós colocaria como sendo os sintomas da inveja, né? Se nós sentimos qualquer um desses 5 filhos aí, né, seriam os sintomas da inveja. Uma outra coisa interessante de nós pontuarmos com relação à inveja é que dos 7 pecados capitais, a inveja é o único pecado que não se tem prazer. Tem-se somente dor e vergonha. Na gula, a gente tem ainda o prazer de saborear os alimentos. Na luxúria, a gente tem o prazer do sexo. Na preguiça, a gente tem o prazer de estar ali no descanso. Na avareza, nós temos o prazer de acumular o dinheiro, né? Quem lendo aqueles gibi dos tio Patinhas nadando lá no seu cofre cheio de moedas de ouro. O orgulho, temos o prazer de se sentir superior aos outros. A ira, temos o prazer de subjugar alguém. Agora, a inveja, ela só nos traz dor e sofrimento, não tem prazer nenhum. Esses 6 outros pecados capitais, né, nós ainda até quando cometemos, nós admitimos que nós os temos. Ah, eu tive a gula, eu tive a preguiça, eu tive a luxúria, eu tive isso, eu tive aquilo. Agora, a inveja é difícil nós admitirmos que temos. Nós geralmente ocultamos a questão da inveja. Valdenir e Miriam, é um papo para a gente refletir bastante. Parece uma coisa, um assunto simples, mas não é. Se cada um for refletir sobre o que a gente conversou aqui e olhar para dentro de si com muita honestidade, vai observar os comportamentos que todos nós temos e o quanto isso nos abala, o quanto isso nos impede a felicidade e o quanto isso nos atravanca o nosso progresso, né? Porque, como você disse, Odenir, ela impede a expressão da amorosidade. Por mais que eu queira expressar amor, se eu tenho esse sentimento escondido dentro de mim, eu não consigo verdadeiramente amar. Eu estou me enganando, achando que estou melhorando nessa questão do amor, e que eu estou expressando amor, mas eu não estou. Então, cada um observe dentro de si as suas intenções e aonde está a inveja, porque a gente vai encontrar isso o tempo todo. E nesse momento é muito importante que a gente tome essa consciência e comece a fazer pequenas mudanças, né? Pequenas observações e transformações. Nem que seja um passinho, né, Odenir? Né, Miriam? Gente, eu queria agradecer muito a presença de você, Odenir. Vamos te convidar, com certeza, para a gente ir ao nosso estúdio, estamos com novidades lá. E, Miriam, obrigada também pela sua presença. E a todos vocês que nos assistiram, fiquem conosco todas as quintas, às 19 horas, quando a gente vai ao ar, no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe, dê o seu like. É muito importante para a gente divulgar esse conteúdo a outros públicos também que não nos assistem. Então, muito obrigada a todos e até a próxima.